Nossa proposta com esses estudos semanais é poder contribuir com a expansão de consciência para uma comunicação mais harmônica, mais compassiva, para a gente poder voltar a ser quem a gente é, a nossa essência divina, e não do jeito que nós estamos inseridos na terceira dimensão. Então, a ideia é que a gente possa subir um pouco a nossa consciência. E o grupo de estudo, e este estudo de comunicação não violenta, nos ampara com este conhecimento, primeiro, porque nós vamos ter acesso a quem somos, nós vamos entender quem a gente é, e em segundo lugar, a gente vai ter mais compreensão de quem é o outro. Quem é esse outro? Quem é nosso pai? Quem é nossa mãe? Quem é o nosso marido, os nossos filhos? E a cada vez que você se permite a estudar, a ler, a aprender, a cada vez mais a sua consciência vai abrindo e vai expandindo. Então, a minha proposta, além de poder expandir a minha consciência, porque toda vez que eu falo sobre isso, eu sou obrigada a estudar sobre isso, e eu sou obrigada a aprender, a ideia é que você também possa escolher ser uma pessoa melhor na vida. Então, a ideia desse estudo é que a gente possa melhorar como pessoa e como ser humano. Então, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Eu vou recomeçar aqui a apresentação. E aí, quem puder me sinalizar se o slide está aparecendo, se não está aparecendo, como que está essa questão para todos vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Coloquem aqui para mim no chat, tanto do Instagram quanto no canal do YouTube, por gentileza. Vamos lá. Capítulo 7. Receber com empatia. Qual que é a proposta do nosso grupo de estudo aqui com a CNV? Então, veja. Toda semana a gente relembra o nosso propósito com a comunicação não violenta é o desejo genuíno de querer contribuir com o bem-estar do próximo. Não só com o bem-estar do próximo, mas com o nosso próprio bem-estar. Nós estamos há 4 anos fazendo esses estudos para quê? Para ver se a gente consegue aprender a contribuir com o nosso bem-estar e com o bem-estar do nosso próximo. Porque tá difícil, gente. Tá difícil, tá enroscado. As pessoas chegam aqui no Hospital da Alma reclamando do quê? De comunicação, de que não consegue alinhar com o marido, com o esposo, com o filho, que não consegue se dar bem no trabalho, que tem aquelas pessoas chatas querendo, enchendo o seu saco. Por quê? Porque a gente não aprendeu a ser genuinamente compassivo. A gente não aprendeu a receber do outro tudo que o outro traz de forma compassiva, sem querer ou atacar ou se defender. A gente precisa aprender. Boa noite, pessoal do Instagram e do canal do YouTube. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, qual que é a nossa proposta? Aprender a melhorar. Eu preciso melhorar, porque eu não sou flor que se cheira, então eu preciso melhorar e eu gostaria também de poder estar melhorando todos nós juntos. Então, veja, o que que a CNV fala neste capítulo? Primeira coisa, existem duas partes do processo de trabalhar uma comunicação mais genuína, de trabalhar uma comunicação mais compassiva. O primeiro processo é aquilo que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. A gente aprendeu a observar sem avaliar, nós aprendemos a avaliar e a identificar os nossos sentimentos. Aprendemos também a observar aquilo que necessitamos, quais são os nossos valores, o que está vivo dentro de nós e que não morre nunca. Nós aprendemos isso. E nós aprendemos no nosso último encontro a fazer pedidos que enriquecem a vida. Então, esses foram os primeiros componentes que a CNV nos trouxe. E aí a gente conseguiu entender. Com muito estudo, se você se empenhar, se você
vier aqui no canal do Instagram ou no canal do YouTube e revisitar as aulas, as informações vão ancorando dentro de você. Contudo, a CNV fala que existem duas partes. A primeira parte é aquela que você vai aprender dos componentes da CNV. A segunda parte é quando você começa a aprender a se expressar de forma honesta e a receber do outro com empatia. Não só a receber, tá? A receber e a dar para o outro a empatia. E o macho, ele é muito sagaz, porque ele fala que nós achamos que sabemos ser empáticos, que nós achamos que sabemos ser simpáticos, quando na verdade nós não estamos criando tantas conexões assim. Porque se nós formos mesmos empáticos, nós estaríamos criando conexões, estabelecendo harmonia. Agora, se nós estamos em conflitos com pessoas e corações afastados de nós, então é sinal de que nós não aprendemos ainda muito bem a sermos compassivos e empáticos. E aí, o que que ele fala? A primeira coisa que ele fala, a gente, claro que a gente vai falar sobre a tal da empatia, de aprender a se colocar no lugar do outro e aquela coisa. Porém, ele fala o seguinte, que antes da gente aprender a se colocar no lugar do outro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é prestar atenção de forma respeitosa nos outros. Prestar atenção nos outros de forma respeitosa. E prestar atenção no quê? No que os outros estão observando, no que os outros estão sentindo, no que os outros estão necessitando e no que os outros estão precisando. Muitas vezes não, gente. 99,8% das vezes nós não estamos prestando atenção nas pessoas. Detalhe, nós não estamos prestando atenção nem em nós mesmos. Esses dias eu fiquei doente, precisei ficar 15 dias afastada. Por quê? Porque eu negligenciei a mim mesma. Eu não estava prestando atenção respeitosamente em mim. E quanto isso afetou o meu trabalho. Que dirá nós em relação aos outros? Prestamos atenção nos outros? Será? Será que olhamos para os outros e enxergamos essas outras pessoas? E a primeira coisa que ele fala, que para a gente começar a prestar atenção nas pessoas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não fazer nada. Nada. Porque a gente tem uma ideia de que prestar atenção no outro é fazer alguma coisa, é falar, é resolver, é agir, é se movimentar. Não. Às vezes a nossa presença, mas a nossa presença real, estar lá de forma real, já é muita coisa. Já é fazer muita coisa. Quantos de nós saímos na baladinha, né? Vai tomar uma cerveja, vai conversar comigo. Às vezes vai uma galera e você está lá conversando com a sua galera naquela turma e você está se sentindo sozinho, como se ninguém tivesse ali. Por quê? Porque as pessoas não estão em estado de presença. Elas estão no celular, elas estão conversando com você, olhando para frente, pensando na morte da bezerra, pensando no que aconteceu, se programando para o dia de amanhã. Elas não estão em estado de presença. E você está conversando com a pessoa e a pessoa está falando de uma outra coisa. Não é isso que acontece? Comigo acontece real isso, já até desisti de me relacionar com muitas pessoas porque as pessoas não estão lá. E esse é o nosso desafio. Por quê? Se a gente não conseguir desenvolver presença, de nada vai adiantar a gente aprender todas as questões da CNV, todo o jeitinho, tudo, todas as coisas que a gente tem que fazer. Por quê? Porque nós não estamos.
Para que que a gente vai aprender algo que a gente não vai usar, se nós não estamos presentes? Então ele fala: esteja lá, você não precisa fazer nada para desenvolver a empatia. O que você precisa fazer é esvaziar a sua mente e ouvir o outro com todo o seu ser. Está lá, ó, prestando atenção no outro, com todo o seu ser. Essa é a verdadeira empatia. Estar lá, com a mente vazia, zero julgamento, zero pensar, ah, eu acho que eu vou falar isso porque a pessoa está precisando ouvir. Zero querer dar lição de moral, zero. Entende? Desafiador, isso. Estar lá com todo o nosso ser, para a pessoa. Pessoa, eu estou aqui para ouvir você, para receber de você quem você é neste momento. Pode contar comigo. Quem faz isso? Quem faz isso? Eu não consigo fazer ainda. Consegui, eu acho que 3 vezes na minha vida. Olha que loucura, eu tenho 40 e tantos, que eu também não vou revelar, eu não sou boba, mas eu tenho 40 e tantos, consegui 3 vezes estado de presença de verdade. E eu fico falando isso aqui a cada 6 meses para ver se eu aprendo. Porque eu sou a mais cabeça dura de todas. Então, veja, teoricamente, filosoficamente, no dicionário, a empatia é a ação de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando o agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria, nas mesmas circunstâncias. Seria a aptidão de se identificar com o outro, sentindo o que o outro sente, desejando o que o outro deseja, aprendendo da maneira como o outro aprende e etc. Quem consegue fazer isso? Hein, meus queridos? E aí, ainda no dicionário, diz assim: a empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Vocês já repararam como nós somos ótimos professores, terapeutas, educadores? A pessoa está vivendo algo que para ela é importante, que para ela é real, que para ela é dolorosa. Aí a gente vem com o nosso magistrado, nosso canudo de professor e fala: isso não pode ser assim, você deve pensar de outra forma, blá, blá, blá. Falta muita coisa em nós. Falta muita compreensão do que é respeitar os outros, do que é respeitar aquilo que o outro está vivendo. O mais interessante de tudo isso é que nós desejamos essa compreensão respeitosa. Nós desejamos que os outros respeitem aquilo que a gente vive, a nossa dor. Mas a gente não consegue respeitar o que os outros estão vivendo, precisando e sentindo. Mas a gente se acha simpático. Eu sou uma pessoa mega empática. Ah, está faltando empatia no mundo. Esse é o discurso que eu escuto, discurso dos terapeutas, discurso dos professores, mas praticar mesmo, aí é que é o problema. E eu falo por mim, porque eu tenho o meu maior desafio é praticar essa compreensão na minha família. E o maior desafio, entender o que o outro está sentindo sem falar nada, né? Sem ficar julgando na minha mente. Porque o falar, gente, não é o falar aqui, ó, tete a tete, é o falar aqui na mente. O nosso falar mental já faz a gente agir de forma não empática. Quando nós estamos pensando, o outro está falando e a gente está observando, a gente está analisando o que o outro está falando, a gente já está criando lá estratégias de educar o outro, nós não estamos presentes. Esquece, nós não estamos ali. Nós não estamos sendo empáticos em forma de maneira alguma. Entende como isso é grave? Por isso que nós estamos nos desconectando de famílias, de marido, de filhos, de amigos, de chefe de trabalho. Porque a gente não está ali, vivendo aquela situação. Eu falo por mim.
Eu falo por mim, é difícil nós estarmos ali presentes. E esse é o nosso desafio, é o desafio do século XXI, é o desafio da humanidade, é o desafio da nova era. O que, que é a nova era que a gente tanto fala aqui no Hospital da Alma? Inclusive, a gente tem um grupo de estudo chamado Ser Humano da Quinta Dimensão, Ser Humano da Nova Era. O que significa isso? Significa dizer estado de presença. Nós estamos treinando o nosso espírito dentro deste grupo, que inclusive em breve vão abrir vagas para as novas turmas, para as pessoas que querem conhecer esse estudo. Nós estamos trabalhando o nosso estado de presença todos os dias, o tempo todo, fazendo as ativações, fazendo os mantras, fazendo respiração consciente, para ver se a gente aprende a estar ali em estado de consciência. Por que que eu fiquei doente e precisei me afastar aqui 2 semanas? Falta de presença, falta de estado de consciência. Por quê? Fiquei no automático, mesmo sendo terapeuta e falando as coisas aqui para vocês, fiquei no automático, isso acontece. Agora imagina nas relações, quantas coisas nós estamos automatizando nas relações, quantas coisas. Se a gente automatiza no nosso dia a dia coisas simples que a gente poderia prestar atenção e a gente não faz, imagina ao escutar, ao estar ali convivendo com o outro, o quão desafiador é. Não é isso, gente? Então veja, olha o que, que o chinês Xuang Shuk, sei lá se é assim, gente, Xuang Tiju. Ai, não sei falar essa palavra. Ele diz assim, que a verdadeira empatia requer que a gente escute com todo o nosso ser. Porque ouvir, ele ainda fala, ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra. Agora, ouvir com a alma não se limita a um único sentido. Então, veja, ele está elaborando aqui uma forma mais estruturada da empatia, não só o ato de se colocar no lugar do outro, de pensar como o outro pensa, de sentir como o outro sente. Ele está falando, esteja ali com alma, com verdade. E se você estiver ali com alma e com verdade, não vai ser o ouvido, o sentimento, o pensamento que vai estar agindo, vai ser muitos outros sentidos. Vai ser o seu espírito, vai ser o seu perispírito, vai ser a sua alma, vai ser o seu coração, vai ser o seu ser por inteiro. É isso que ele fala. E, gente, não, se vocês conseguirem, eu falo essas coisas para vocês, mas isso não significa nada. Isso não significa que eu consigo fazer. Eu falo porque eu preciso aprender. E eu gostaria de saber quem é que consegue fazer isso. Alguém já conseguiu de verdade estar ali com seu amigo, com seu marido, seu filho, escutando com a alma, sem julgamento? Mas sem julgar nada, 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 nada. Sem pensar em nada, 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 nada. Sem lembrar de nada, 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 nada. Pô, que desafio! E aí o Marshall fala assim, gente, isso que esse Chong aí falou, só vai funcionar quando a gente conseguir se livrar de todas as ideias preconcebidas, de todos os julgamentos a respeito das pessoas, ou daquele assunto, ou daquela conversa. Porque, gente, a nossa mente, ela é rápida. Tá lá sua amiga falando com você, então, você viu fulano, ciclano, não sei o quê, aconteceu isso, não sei o quê. A nossa mente já fica assim, ah, mas isso aí não é nada, nada demais. Tá, mas você tá assim por causa disso. É a nossa mente, você nem falou nada. Então você não tá presente. Ou a nossa mente fica assim, ó. Aí quando ela terminar de falar, eu vou falar aquela história assim, assim, assim para ela, que aconteceu comigo, eu acho que vai ajudar. Ou a nossa mente tá assim também. Nossa, não, mas minha amiga também melindrosa. Não podia, ai, bem que ela podia parar com isso. A nossa mente está ali o tempo todo na conversa. E aí a gente não está em estado de presença. Dá para entender, assim, ilustradamente, do que o Marshall está falando? Ele está falando que quando você não tiver nenhum pensamento, nenhum julgamento,
nenhuma ideia, e você está lá. Estou aqui para você. E você consegue se abster do que você está pensando, aí você consegue entrar em empatia. E isso requer a empatia verdadeira, requer você, requer qualidade, requer apenas a sua presença. Mesmo que você não fale nada. Quem consegue não falar nada? A pessoa está te trazendo uma situação e você está ali, ouvindo, chorando junto com a pessoa, abraçando, só ali, só ali, só. Poxa, é triste, né, saber que a gente ainda não consegue, que nós estamos ainda tão pequenos, tão inevoluídos, que a gente não tem a capacidade de estar ali com o outro presente. Principalmente para quem é mãe, para quem tem marido, para quem tem pais idosos. Seu pai quer contar uma coisa, sua mãe quer contar uma coisa, seu filho quer contar uma coisa da escola e você não consegue estar ali. Você que eu digo nós, né? Eu também não. Olha que triste, olha que pequenez é a gente ainda como ser humano. Somos muito pequenos ainda, porque a gente não aprendeu esse estado. Isso não foi apresentado para nós desde a infância, na fase adulta. Às vezes, você já até ouviu, eu já até ouvi, até falo sobre isso, mas e treinar? E praticar? Será que estamos escolhendo realmente estar nesse estado de presença, um ali com o outro? E aí o Marshall fala o seguinte, que a presença que a empatia requer não é fácil de se manter. Não é. Por quê? Porque precisa ter a capacidade de dar atenção a alguém que sofre. E isso ele fala que é uma coisa rara. E ele diz ainda, é quase que um milagre. Ou seja, o ser humano, nós como seres humanos, ainda não temos a capacidade de dar atenção a alguém que sofre. Ou seja, é um milagre quando isso acontece. É um milagre quando a gente desenvolve a capacidade de estado de presença para o outro. O que é isso, gente? Onde nós estamos? Por que está faltando para nós essa capacidade de dar atenção? Só que aí ele fala o seguinte, que é o mais interessante. Quando você não tem a capacidade de dar atenção a alguém que sofre, provavelmente, você também não está dando atenção para você mesmo. E quando a gente dá atenção para nós, somente neste momento, quando eu consigo olhar para mim e dar atenção de verdade, neste momento eu consigo começar a dar atenção para o outro. Porque se eu não dou atenção nem a mim mesmo, se eu não cuido de mim, como é que eu vou dar atenção ao próximo e cuidar do próximo? Essa é a questão. É sobre isso que ele está falando. Então, veja, toda vez que a gente for desejar genuinamente, porque assim, gente, o que, que o Marshall fala? A nossa intenção em receber as pessoas com empatia precisa ser genuína, verdadeira. Precisa ser uma intenção da alma, porque senão a outra pessoa vai sacar que a gente só está colhendo ali pelas beiradas, para no futuro usar isso contra elas, usar a vulnerabilidade delas contra elas. As pessoas vão sacar. Então, o que que ele fala? Se você tem uma intenção genuína de dar a empatia para o outro, primeira coisa, pergunte antes de oferecer. Pergunte se a pessoa quer receber conselho. Pergunte se a pessoa quer receber encorajamento. Pergunte se a pessoa quer receber estímulo. Porque às vezes as pessoas só querem ser escutadas. Então, numa relação, sua filha chega da escola. Mãe, eu preciso te contar uma coisa.
Antes de você escutar e se colocar à disposição para escutar, pergunte, filha, o que você quer que eu faça? Você quer que eu te escute? Você quer um conselho? Você quer um estímulo? Você quer um encorajamento? Ou você quer só que eu esteja aqui presente te ouvindo? Esses dias a minha filha falou assim para mim: Mãe, eu vou te contar uma coisa, mas eu quero que você só me escute. Eu não quero que você fale nada. Não quero que você me eduque. Eu não quero que você fale nada. Eu falei: Então você me dá um tempo? Eu preciso de um tempo, porque eu já estou tão viciada em dar conselho, estímulo, mas veja por isso, mas você é assim, bola para frente, que não sei o quê. Eu não queria, eu só queria que eu escutasse. E foi um desafio. E aí eu escutei durante uns 10 minutos, eu acho que durante uns 12 minutos, dos 13 em diante eu já comecei a falar. Eu falei, misericórdia, que falta é essa de estado de presença? Que triste, eu fiquei chateada comigo mesma, de não conseguir escutar até o final. E veja, para a gente resolver oferecer a empatia, nós precisamos dar tempo suficiente para as pessoas se expressar sem interrupção, sem interromper. Hoje, eu tive uma conversa difícil com uma pessoa e eu precisava de empatia. Aí eu falei assim para a pessoa: eu posso falar tudo para você até o final, sem você me interromper? A pessoa disse, claro, pode. Eu comecei a falar, a pessoa já me interrompeu. Então eu percebi que ali não era um ambiente seguro para eu expressar a minha vulnerabilidade. Não era um ambiente seguro. Por que que eu estou falando desse? Por que que eu trago alguns exemplos? Porque esses exemplos podem ajudar você a entender se você é um ambiente seguro para as pessoas serem vulneráveis e se abrirem. Você também precisa entender se aquela pessoa que você precisa expressar algo também te traz esse ambiente seguro. Se ela te interrompe, se ela começa com sarcasmo, com piadinha, com provocação. E olha que interessante, no momento que eu disse isso, que eu fui interrompida, na hora eu parei. Eu não tive tempo para me expressar. Então, na hora eu parei, eu falei, olha, eu falei três coisas, isso, a pessoa, pum, aí eu falei, opa, não é um ambiente seguro, não consigo, não posso expor aqui a minha verdade, não posso falar aqui o que eu estou sentindo, então recua, Érica, recua e acaba o assunto. E aí é interessante, será que as pessoas estão recuando ao falar com a gente? Será que nós estamos no momento que as pessoas querem se expressar e precisam da nossa escuta ativa? A gente interrompe, fala alguma coisa e ela já começa a voltar para trás e não quer falar? Será? É algo que a gente precisa observar em nós. Por quê? Porque a empatia, ela faz a gente se conectar com as pessoas. A gente está mais junto, se conecta, a pessoa se sente segura, ela se sente aliviada em poder estar na nossa presença, falando aquilo que a sua dor. E quando nós não estamos em estado de presença, essas pessoas se sentem com medo e é por isso que a humanidade está doente, porque perdemos a capacidade de sermos compassivos, perdemos. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente não consegue escutar o outro até o final. A gente não consegue não julgar. E aí as pessoas estão cada vez mais fechadas no seu casulo, colocando cascas e cascas e cascas e cascas e cascas, se protegendo e ficando o quê? Doentes da alma, doentes fisicamente, desenvolvendo doenças psicossomáticas, simplesmente
porque falta em nós a humanidade de escutar o outro atentamente. Falta em nós essa decência, vamos dizer assim, essa dignidade de estar em estado de presença, porque se a gente for parar para pensar, é até indigno a gente querer que as pessoas se abram com a gente e a gente não está lá. E a gente está lá pensando, falando um monte de coisa. Para quê? Não é? Para quê? E olha só, o que que o macho fala? Gente, presta atenção em alguns comportamentos que nos impede de realmente estar presente para o outro. O que que a gente geralmente costuma fazer? A pessoa vem falar com você, vem falar comigo, aí a primeira coisa que a gente faz é: quero te dar um conselho, vou te aconselhar. Acho que você deveria fazer isso, isso, isso. Não é assim que a gente faz? Primeira coisa, aconselhar. Segunda coisa que a gente faz. Ah, aconteceu isso com você? Peraí, deixa eu te contar uma história. Comigo aconteceu bem pior. A gente começa a competir pelo sofrimento. Ah, você tá reclamando de dor de cabeça? Menina, eu tô com enxaqueca há uma semana. Quer dizer, a gente acha que falando, ah, mas a sua é só uma dor de cabeça e a minha é uma enxaqueca, que vai ajudar a pessoa. Tá, você tá com enxaqueca, mas eu tô com dor de cabeça, só quero falar sobre isso. A gente acha que isso vai ajudar e não ajuda. Uma das coisas que a gente faz, comparar. Você deveria se comparar com tal. Você nem tem tantos problemas assim. Olha só a África, as pessoas passando fome. Ou seja, a gente desvalida através da comparação a dor do outro, que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Simplesmente desvalida. Ignora. É como se a gente ignorasse quando a gente compara. A gente começa a desvalorizar. Isso não é nada, isso vai passar, isso é só uma fase, isso tem um aprendizado, isso é aquilo. O Marshall fala, gente, todos esses comportamentos de aconselhar, de competir pelo sofrimento, de comparar, de desvalorizar, isso impede o nosso estado de presença. Não tem como não impedir, isso impede. Uma das piores coisas que a gente faz, educar. A pessoa chega com um problema para você e para você não, para mim, né? Porque isso eu faço com minhas filhas. Aí, nossa, mas isso não pode ser uma experiência? Mas não pense pelo lado positivo. Mas isso aqui não quer dizer isso, 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 isso. A pessoa não está perguntando nada, ela não está pedindo educação, ela não quer isso, gente. Meu Deus do céu. Ela não quer ser educada, ela só quer ser escutada. Olha outra coisa que a gente faz, consolar. Ai, meu Deus, isso não foi culpa sua. Nossa Senhora, não, fica tranquilo, isso não é culpa sua. A gente consola, quer consolar. Mãezona. Pior, quando a gente faz, é quando a gente resolve contar uma história. Isso que você está falando me lembra tal coisa, assim, 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 me lembra o filme. Aí o cara foi, fez isso, deu muito certo para ele. Por que que você não tenta fazer a mesma coisa? Aí a gente olha e fala, aham, que essa história vai me ajudar? Que essa história desse filme, essa história da carochinha da sua vizinha vai me ajudar com alguma coisa? E, gente, vamos falar bem a real? Isso ajuda a gente? Quando esses dias, final de semana, eu fui conversar com uma pessoa, aí eu falei, eu tô sentindo isso, por causa disso. A pessoa me contou uma história, veja bem, na, na, na época X, isso e Y, Z, acontecia isso por causa disso, então, se fosse você, fazia assim, assim, assim. Eu olhei e falei, obrigada. A angústia que eu estava continuei. Nada melhorou. E o pior ainda, hein? O que que a gente faz às vezes? A gente tá sem paciência de ouvir o outro, aí a gente fala, não pode ser nada, anime-se, isso vai passar. E encerra o assunto. Deixa a pessoa falando. Ó, não quero saber. Encerra o assunto. Quem nunca?
Agora, um outro também que não é muito legal é quando a gente fica com dó da pessoa. Oh, coitado de você, misericórdia. Deus há de te ajudar. Coitadinho. Uma outra coisa que a gente faz também dá lição de moral. Mas você não aprendeu isso ainda? Mas quantas vezes eu vou ter que falar isso para você? Gente, é o que eu mais faço com as minhas filhas é isso. Porque elas escutam a aula e elas falam, mãe, você fala umas coisas que você nem pratica. Eu falo, eu sei. Por isso que eu falo, para ver se entra dentro de mim, para ver se eu consigo aprender a praticar. Uma outra coisa que nos afasta do estado de presença é corrigir. Não foi bem assim que aconteceu. Ou interrogar. Quando que isso aconteceu? Me conte um pouco mais dessa história. Ou seja, nada disso é empatia. Detalhe, a gente pode até se explicar. Veja, você fez isso, você fez aquilo, às vezes a gente ataca. Não, mas você fez isso sim. Não, mas isso aí também você é desse jeito. Ah, pensa que eu não te conheço? Ou começa a se explicar. É, não foi bem assim, não foi essa a minha intenção. Minha intenção foi essa, 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 essa. Ou seja, a gente interrompe e vem com todas essas esses comportamentos que não adiantam, que não resolvem, que não melhoram. Aí o macho fala assim: então tá, então como que é estar no estado de empatia? E ele fala que é a compreensão intelectual daquilo que as pessoas falam para você, que acreditamos que a gente quer consertar a pessoa, nos impede de estar presente. O nosso pensamento, as nossas convicções, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, e se tudo aquilo que a gente acredita a gente coloca na conversa, a gente coloca no assunto, isso impede da gente estar ali presente, ouvindo o outro, estando com o outro, de verdade. Ou seja, talvez meditar ajude a esvaziar a nossa mente, talvez técnicas de Ho'oponopono, talvez mindfulness ajude a gente a estar mais em estado de presença. Porque se a nossa mente vai estar ali colaborando, né, no momento da conversa, o que vai acontecer? A gente não vai desenvolver a habilidade da empatia. Depende muito da gente. Vai depender muito da gente. Então, veja, o que que o Marshall fala? Observe-se. Observe-se. Quando estamos pensando nas palavras de alguém, escutando como elas se relacionam com as suas próprias teorias, estamos olhando para as pessoas e nós não estamos com elas. Então, quando nós estamos olhando, observando, pensando, maquinando, elaborando as teorias, quando a gente, aquilo que a pessoa está falando, a gente já começa a trazer um monte de coisa nossa para dentro da conversa, isso significa que nós não estamos com ela. Nós estamos olhando para elas. E ao olhar para elas, nós já estamos no julgamento, é inconsciente, é rápido. Nós não estamos com elas. E o formato de não estar com elas já não é empatia. Entende isso? Então, como que a gente vai fazer para sair dessa roda, que nem diz minha irmã, roda de samsara? E aí o macho fala, existem alguns critérios importantes. O que que ele fala? Na CNV, não importa que palavras as pessoas usem para se expressar. O que que ele sugere? Que procuremos escutar suas observações. O, observar o outro, observar os sentimentos dos outros,
observar as necessidades dos outros e observar o que os outros estão pedindo para enriquecer as suas vidas. Não importa as palavras, o jeito, as teorias, não interessa. O que interessa? O que esse outro está sentindo quando ele está falando isso aqui, gente? Deixa eu entender, é uma curiosidade nata. É realmente você querer se esticar para o outro. Deixa eu entender essa dor, deixa eu entender esse sentimento, deixa eu entender esse pedido, essa necessidade. Meu, eu quero ajudar a enriquecer a vida do outro. Eu estou aqui para ser mais humana. Para ser mais humano, eu quero enriquecer. Então, eu vou deixar de ser eu e vou começar a agir em prol do outro, para o outro, para enriquecer a vida do outro. Vou deixar de ser egoísta, pensar só no que eu quero dizer, nas minhas convicções, no que eu acho que é certo e que é errado, e eu vou me esticar para o outro e vou entender, procurar entender e compreender o outro. É isso. Isso é receber com empatia. Receber com empatia é receber a verdade do outro, gente. Sem julgar. A empatia é você não julga o que você recebe do outro. Você não aconselha o que você recebe do outro. Você não é, coloca teoria, suas teorias acerca daquilo que o outro traz. A empatia é você receber e perceber o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro quer. Ainda que você não concorde, você não precisa concordar com as pessoas. Só esteja lá. Falo isso veementemente para mim, mesmo essa entonação é para mim. Esteja lá, presente. Esteja lá com qualidade. Se estique. Não escute com os ouvidos apenas. Escute observando, sentindo junto com o outro, entendendo que o outro deseja junto, esteja conectado com o outro. Às vezes as pessoas se amam, se adoram, se admiram, mas perdem a conexão, porque as pessoas querem colocar para o outro as suas teorias, as suas convicções, os seus julgamentos, e não a sua presença. E às vezes relações belíssimas acabam por conta disso, porque o outro não consegue estar ali. E aí o macho fala o seguinte: existe como se fosse um processo, uma ferramenta, um jeitão de tentar adivinhar o que o outro sente, pensa, observa e precisa, para criar mais conexão, que seria a parafrase. E aí ele explica: parafrase é uma tentativa. Tentativa, isso não quer dizer que vai dar certo, de adivinhar o que os outros estão pensando, sentindo e necessitando através de perguntas. Por exemplo, repetir a mensagem para o outro. Isso lhe dá tempo e lhe dá mais oportunidade do outro mergulhar em si mesmo. Exemplo. Ele deu um exemplo no livro muito bacana de uma senhora que ela estava no hospital e ela falava assim o tempo todo para todas as enfermeiras: eu quero me matar, eu quero me matar, eu quero me matar. E ela não tomava remédio, era rebelde, aquela coisa. Aí uma das enfermeiras que tinha passado pelo processo da CNV foi atendê-la. E aí essa mulher, e aí as outras enfermeiras, fofoqueira, isso não vai dar certo, essa mulher quer se matar, a gente não aguenta mais, tarararara. Aí essa outra enfermeira chegou perto dessa paciente, e essa paciente: eu quero me matar, eu quero me matar, eu quero me matar. Aí a, a parafrase que ela fez foi: nossa, a senhora está insatisfeita com a sua vida a ponto de querer se matar? Então ela repetiu a mensagem.
Ela falou: é isso mesmo, eu quero me matar. Nossa, e aí começou-se a abrir uma oportunidade para um aprofundamento de si mesmo. E por que a senhora gostaria de se matar? Conte um pouco sobre isso. O que está passando pela sua mente? E aí abriu a conexão e elas começaram a conversar. De repente, elas já estavam conversando de outra coisa que não tinha nada a ver com isso. De repente, essa mulher já estava tomando a medicação. De repente, elas já estavam conversando. E aí, as outras enfermeiras, vou falar do meu jeito, as fofoqueiras chegaram e falaram assim: Ei, o que aconteceu? Que milagre foi esse? Que você fez essa mulher tomar um remédio, conversar, esquecer que ela queria se matar? E aí ela falou, ela só precisava de empatia, que as pessoas escutasse o que estava dentro dela, no profundo do seu ser. E quando ela foi escutada, ela não queria mais se matar. Olha que interessante. Ela não educou, ela estava lá, presente para ela. E isso fez todo o processo dela de cura. E aí o macho fala: a CNV sugere que nossa parafrase tome a forma de perguntas que revelem para o outro a nossa compreensão e, ao mesmo tempo, que estimula quaisquer correções necessárias da parte da outra pessoa. Então, a parafrase é uma tentativa da gente mostrar para o outro que a gente entende. Pô, você está triste por causa disso, disso, disso. Às vezes a pessoa chega para você, eu estou triste por causa disso, 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 disso. Aí a gente pergunta, nossa, você está triste por causa disso, 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 disso? Como eu posso te ajudar? E aí a pessoa tem a oportunidade de entrar mais profundamente dentro dela e aprender com ela mesma, através do seu estado de presença. Você está lá, você não está fazendo nada, você só está ali. Só que você está ali tão presente que a pessoa consegue se aprofundar nela só porque você está ali, com ela, junto. Olha que loucura, olha que maravilhoso isso. E às vezes nós estamos pagando psicólogos, terapeutas para os nossos filhos, para nós, para os nossos maridos, porque a gente não teve ninguém em estado de presença para nós, então a gente está pagando. Às vezes a gente está pagando terapia para os nossos filhos porque nós, como mães, não conseguimos estar em estado de presença para escutar os nossos adolescentes. E aí o macho fala, sabe por que que a gente não consegue dar a empatia que o outro precisa? Porque quem precisa de empatia somos nós. Nós precisamos ter essa empatia de alguém ou de nós mesmos antes de oferecer para o outro. Então, quando a gente não consegue, é porque de fato nós não temos para nós. E se você precisa da empatia do outro, e esse outro não está te dando empatia, provavelmente é esse outro que precisa de empatia. E se você quer dar empatia para o outro e você não está conseguindo, provavelmente é você que precisa dessa empatia. Entende o jogo? Eu só dou para o outro aquilo que eu tenho. Eu só consigo amar o outro se eu me amo. Gente, é matemática, é física quântica, é leis de Kybalion, é leis naturais da física, espirituais. Não tem como. A Kybalion diz que existe a lei da correspondência. Da mesma forma que é em cima, é embaixo. Tudo que tem lá em cima, tem aqui embaixo. Tudo que surge aqui na Terra é porque já existe lá no céu. Tudo é tudo, tudo é tudo, ok? Não tem nada aqui que já não existe lá. Daqui a pouco vai vir as naves, as coisas todas, é porque lá já tem. Os carros voadores lá já tem. Os celulares, essas coisas que já foi previsto para nós alguns anos atrás, porque lá já tinha, ok? Ok. Se eu não tenho empatia dentro de mim, como que eu vou dar pro outro? Como é dentro, como é fora. Se eu não tenho a atenção para mim, como que eu vou dar atenção para o outro? Se eu não tenho empatia comigo, como que eu vou dar empatia para o outro? Não dá. E aí os outros não dão empatia para nós porque eles não dão nem para eles. Ou eles não receberam da gente essa tal da empatia.
Respirando, que nem diz a Ana Pedretti. Respirando. Então vamos lá. Vamos continuar. As questões podem se concentrar em para você resolver dar empatia para o outro. Como você pode resolver essa questão? Então vamos lá. Notas. O que que você precisa, o que você pode observar? O que os outros estão observando? O que seria isso? Como seria isso na prática? Alguém falou alguma coisa e você pode perguntar: você está reagindo à quantidade de noite que eu estive fora esta semana? Ou a semana passada? Vamos supor, a mulher, pô, você nunca para em casa, que droga! Ao invés da pessoa se defender, ela pode parafrasear. Como parafrasear? Você está reagindo à quantidade de noites que eu estive fora na semana passada? Então você vai falar, vai fazer a parafrase mediante aquilo que ela está observando. Ou você pode também fazer a parafrase mediante aquilo que a pessoa está sentindo, ou mediante as necessidades que estão gerando este sentimento. Exemplo: você está magoado porque você gostaria de receber mais reconhecimento por seus esforços do que obteve? Quando uma pessoa fala, eu estou triste, eu estou magoado, estou cansado, estou irritado. E aí você pode parafrasear numa tentativa. A parafrase, gente, é sempre uma tentativa. Mas se você realmente não estiver tentando, não adianta nada você fazer isso. Isso aí é pura hipocrisia. O fazer isso é fazer de fato, com verdade, de forma genuína, com intenção do bem, não com uma intenção do mal. Uma intenção, tipo, só para você se dar bem ali e buscar o que o outro está precisando. Não. A intenção é real, legítima. Boa noite, gente, para quem está chegando. Legítima. Então, veja, uma forma de parafrasear. Você está magoado porque gostaria de receber mais reconhecimento por seus esforços do que você obteve? É uma forma de tentar entender o que o outro está sentindo e precisando. Outra forma que a gente tem de entender o outro. A gente pode fazer uma parafrase numa tentativa de entender o que o outro está pedindo. Veja, você está querendo que eu exponha meus motivos para ter dito o que disse? Você está querendo que eu faça assim, 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 dessa forma para você se sentir melhor? Então, veja, às vezes o outro não tem vocabulário para expressar aquilo que ele está sentindo, precisando e querendo. Às vezes não tem coragem até. Por várias questões, por falta de autoconhecimento, por medo, por já ter sofrido tanto na mão das outras pessoas e aí, de repente, tá ali com você e criou aquela resistência, aquela máscara, aquela casca. Mas, se você usar essas formas que o macho está falando, pode ser que se abra tal da oportunidade que ele fala que existe, quando a pessoa sente que a gente tem interesse nela, de se sentirem mais seguras, de sentir que ali tem um campo para ela expressar a verdade dela, que ali tem um espaço de que ela pode ser honesta e tem um espaço de compreensão. Ai, gente, eu queria tanto ter um espaço desse na minha vida. Eu falo, Senhor, eu quero ter um espaço que eu possa me expressar e as pessoas possam me compreender um dia nessa minha vida, porque até hoje, os meus 40 e tantos anos que eu vou parar nos 30, não encontrei ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém é zero. Zero pessoas na minha vida que puderam me dar a compreensão que eu gostaria de ter. Zero é zero. Zero é zero. Zero, zero, zero. Ninguém fez isso por mim. E eu estou aqui falando sobre isso numa tentativa de que se você aprende, você faz, já que eu não consigo. Então, pelo menos a minha contribuição pode ser
na expansão da sua consciência, ou para ver se realmente isso entra dentro de mim, para ver se eu consigo fazer isso, porque é um desafio. E aí, gente, quando as pessoas se sentem seguras ao se expressar, elas se sentem compreendidas, aí você sabe que a parafrase deu certo. Aí você sabe que você está indo num caminho. E aí a gente pode usar também a parafrase quando a gente perceber que não estamos sendo ouvidos e quando percebemos que o interlocutor está esperando uma confirmação da nossa compreensão. Quando nós não estamos certos do que estamos ouvindo, também a gente pode fazer isso. E aí você pode interromper a pessoa depois. Gente, prestem atenção. Você vai interromper a pessoa depois que ela falar tudo. Então você não vai interromper, você vai escutar até o final. Aí depois que a pessoa falou tudo, aí você vai, numa tentativa de demonstrar que você entendeu, você vai perguntar. Você então está chateado por causa disso, disso, disso? Você então está requerendo que eu faça assim, assim, assim? Você então está pedindo isso, 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 isso? Gente, é instantâneo, assim, na hora. Então, a gente precisa realmente querer desenvolver essa habilidade, é um querer muito profundo, porque, gente, eu quero, mas, poxa vida, eu não vou mentir, não. Até agora eu não consegui fazer isso de verdade, só consegui 3 vezes na minha vida. Como é difícil, como é difícil. Veja, como que a gente vai saber, como que a gente vai saber se a compreensão do outro, que o outro disse, chegou até nós? Então, o que que a gente pode fazer? Repetir ao interlocutor quando receber mensagens emocionalmente carregadas. Ó, vou explicar do meu jeito. Quando o Marshall fala que a gente precisa aprender a receber com empatia, é assim: às vezes a pessoa está nervosa, está estressada, está irritada, está triste, está magoada, está chateada, certo? Essas emoções carregadas, quando a gente recebe, muitas vezes, porque ainda nos falta inteligência emocional, a gente não sabe lidar com a emoção do outro. A nossa postura sempre é ou de reação, eu reajo a essa emoção carregada, ou eu me defendo dessa emoção carregada. É isso que a gente aprendeu. O que o Marshall está falando? Quando você receber, não reaja e não fuja. Procure compreender o que está por detrás dessa emoção, que muitas das vezes não é pessoal, não é com a gente. Gente, muitas das vezes não. 99% não é. 99% é a criança ferida dessa pessoa. 99% são as necessidades dela que não foram atendidas, então ela está frustrada. 99% é porque ela queria que acontecesse alguma coisa e não está acontecendo, então ela está falando daquele jeito, daquela forma. E nada tem a ver com a gente. Mas a nossa tendência é levar pelo lado pessoal, ficar magoadinho, se defender ou atacar. Isso também é falta de inteligência emocional. Então, o que que ele fala? Você vai fazer essa parafrase quando isso contribuir para uma maior compaixão e entendimento, principalmente quando você receber essas informações com emoções carregadas. Agora, se a sua intenção não for compaixão e nem entendimento, se afaste, fique em silêncio e vá embora. Sai da conversa, pede um tempo. Fala que você precisa ir no banheiro beber água, mas sai dali.
Se você não estiver conseguindo lidar com a emoção do outro, receber com empatia aquilo que o outro traz para você, respira e sai de perto. Vai embora, pede um tempo. Fala, eu não estou conseguindo lidar com isso agora. Eu preciso de um tempo. Eu preciso respirar. Não entra no embate. Por isso que se fala tanto da meditação, da respiração consciente, do mindfulness, que é para a gente desenvolver essa habilidade de entender o momento que a gente dá conta ou não dá conta das coisas. É sobre isso. E veja, quando você tentar fazer a parafrase, o que que você precisa ter em mente? Que geralmente, o Marshall fala assim, geralmente as pessoas têm resistência a fazer a parafrase, a falar, né, a tentar adivinhar o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro está precisando. Só que a parafrase, ela poupa tempo. Mesmo que a gente não entenda isso e não aceite isso, ou tenha uma resistência dentro de nós, a gente precisa entender que ela poupa tempo. Por que que ela poupa tempo? Porque na hora que você está demonstrando para a pessoa que você compreendeu, essa pessoa vai relaxar. Porque veja, olha o que o Macho fala que é interessante. Por detrás de toda a mensagem intimidadora estão simplesmente pessoas pedindo para satisfazerem as suas necessidades. São pessoas pedindo coisas que estão vivas dentro delas. É isso. E por que poupa tempo? Poupa tempo porque se a sua intenção for genuína, a pessoa vai se sentir compreendida e isso vai trazer um relaxamento no corpo. Ela vai se sentir segura, vai se sentir compreendida e vai cessar as palavras. Então, olha o que que acontece. Quando a gente permanece em empatia e fazendo as parafrases, e é claro, gente, no livro tem exemplos de como você faz isso, que eu não quis trazer aqui para não ficar muito longo, tá? Eu sei que eu falo demais. Mas olha só, quando a gente permanece em empatia, nós permitimos que as pessoas atinjam níveis mais profundos do seu eu. Si mesmo. Quando nós estamos ali fazendo a parafrase, fazendo perguntas, numa tentativa mesmo, porque a gente pode errar, tá? Você vai precisar realmente estar ali consciente do que você está fazendo, do que você está falando. Mas quando a gente se permite, as pessoas se aprofundam em si e começam a buscar. A cura está dentro delas. Gente, a cura está dentro de nós. A gente só precisa ter alguém para nos ajudar a acessar as nossas profundezas, sem a gente precisar ficar se defendendo o tempo todo. É chato isso. A gente ter que se defender, ter que se esconder, ter que dar um passo para trás o tempo todo. E é por isso que nós estamos demoramos a se curar como seres humanos. Porque a gente não tem um ambiente seguro para a gente se aprofundar. Por isso que existem as terapias. E nem é todo terapeuta que consegue também estar ali com você no estado de presença. E quando a gente consegue fazer isso de verdade, de forma genuína, com o coração, há um alívio na atenção na outra pessoa. Ela se sente aliviada a tal ponto que o fluxo de palavras chega ao fim. Essa pessoa consegue entrar dentro dela, ficar introspectiva e trazer aquilo que ela precisa, as respostas que ela precisa, a cura daquele problema que ela precisa, por ela mesma, sem você fazer nada.
Por isso que fazer nada é muita coisa. O macho fala fazer, se você conseguir não fazer nada e estar ali com qualidade de presença, você já fez muita coisa. Você já ajudou demais. Quem consegue? E eu tenho uma vergonha de falar isso aqui para vocês, gente. Eu tenho uma vergonha, mas eu me comprometi com Deus. Eu me comprometi com o meu Pai que está no céu, que está em outro plano, que eu iria fazer isso. Por quê? Porque eu falo coisas que eu ainda não dou conta de fazer. E eu não vou ser aqui hipócrita, falar, nossa, você fala da CNV, dá palestra, faz um monte de coisa, você já sabe fazer tudo isso. Não, eu ainda erro. E toda vez que eu venho aqui, eu lembro, eu falo, nossa, aquele dia eu não fiz, aquele dia eu não fiz. Não, aquele dia eu fiz. Mas eu erro um pouco menos. Mas eu erro em não oferecer empatia para o outro. Isso é muito triste. Eu falo, gente, eu ainda não consegui me humanizar do jeito que eu queria. Jesus amado, que vergonha. Que vergonha. E aí, veja, quando a pessoa sente que recebeu empatia de você de verdade, ela se sente tão aliviada e ela começa a receber a compreensão e o entendimento do que ela precisava dentro da alma dela. Dentro da alma dela, ela, ela consegue resolver os seus problemas. Dentro da alma, gente. Nós estamos aqui no hospital da alma. Se nós estamos falando isso, é porque tem a ver com a alma. Quando a gente consegue estar ali pleno para a pessoa, ela consegue estar plena para ela. Olha que loucura que é isso. Olha que loucura, olha que milagre, olha que tudo. E aí, quando ela está dentro dela, quando ela está plena para ela, a pessoa para de falar. Porque ela entrou, porque ela pensou, ela está refletindo, ela está introspectiva, ela está dentro dela, ela para de falar. E ali ela começa a resolver as suas questões. Quando isso acontece, é porque nós dedicamos tempo suficiente para aquela pessoa. E se a gente não tem certeza de que a gente dedicou tempo suficiente para aquela pessoa, desenvolvendo a empatia para aquela pessoa, a gente pode fazer perguntas. Há algo mais que você gostaria de dizer? Olha que legal. Cadê? Só isso. Essa pergunta. Há algo mais que você gostaria de dizer? Há algo que eu poderia fazer para você agora, para você se sentir melhor? Porque às vezes a pessoa vai falar assim: pega um copo d'água, faz um chá para mim, faz uma massagem, coloca uma música. Vamos sair, vamos tomar um vinho agora. Vamos correr, vamos fazer uma atividade física, vamos pedir uma pizza. Não sei. Há algo que você gostaria de dizer? Há algo que eu posso fazer? Olha que legal a gente fazer isso. Bonito, né? Só que o macho fala, tá, e quando a gente não consegue? Não consigo não fazer isso aí. Não consigo. Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo estar em estado de presença, dar qualidade, parafrasear, entender o que o outro precisa, necessita e está pedindo? Por que não? O que falta em mim para eu chegar neste nível de presença, de qualidade para o outro? Aí ele fala, quando a nossa dor está bloqueando a nossa capacidade de oferecer empatia para o outro. A minha dor é tão profunda que quando aquela pessoa fala alguma coisa, dói em mim. Eu me conecto, eu estou em ressonância ali, eu estou emaranhada com aquela pessoa. Aí eu não consigo oferecer empatia. Porque no fundo, quem está precisando de empatia sou eu.
E às vezes a nossa dor não tem nada a ver com o que o outro está trazendo, tá? Às vezes o outro está trazendo uma história lá, uma coisa que não tem nada a ver com você. Mas dentro da sua alma, da nossa alma, da minha alma, tem uma dor ali que de alguma forma não me permite estar ali ajudando ninguém. Porque eu preciso de mim mesma naquele momento, eu não consigo fazer isso. Se a gente não consegue, se não estamos conseguindo, é porque a nossa dor está bloqueando. E quando a nossa dor bloqueia, e quando a gente tem dor a ponto de bloquear aquilo que o outro está trazendo, nós precisamos cuidar da gente. Dar um tempo e cuidar da gente. Sair fora, pedir licença, falar, amiga, não estou conseguindo te ajudar, preciso cuidar de mim agora. E aí, gente, me caiu uma ficha assim muito grande, que é o seguinte, às vezes a gente está conversando com amigos, com filhos, com pai, mãe, e aí a pessoa começa a falar alguma coisa para você, e aí você percebe que essa pessoa não continua. Ou ela percebe que se ela falar aquela coisa, ela já sabe que você vai julgar ela. Você vai falar isso, isso, isso. Olha que triste. As pessoas já observarem que a gente é julgador, julgadora, que a gente já tem as nossas ideias preconcebidas. Olha que triste. E elas não se sentirem bem em falar. E isso não quer dizer que é errado aconselhar, que é errado solidarizar-se, que é errado contar uma história, não é isso. É que essas coisas não resolvem quando a pessoa precisa de outra coisa, que é a empatia. E aí a gente tem um grande desafio, porque quando eu não consigo dar empatia, é porque eu também não tenho. E aí eu vou ter de quem? De quem que eu vou ter empatia, gente? Se eu não tenho empatia das pessoas de fora, se as pessoas de fora não me dão empatia e eu tô com a minha dor, aonde eu busco ajuda? Hum? E aí na semana que vem o macho vai falar aonde a gente busca ajuda. E aí ele continua aqui, ele fala, precisamos de empatia para dar empatia. Nós vamos precisar desenvolver uma outra habilidade antes de dar empatia. Olha que interessante, é uma coisa. Então, assim, ele fala: faz isso aqui. Não está conseguindo, agora você vai ter que dar um passo para trás, vai ter que resolver essa questão aqui primeiro, para depois você voltar e tentar dar empatia para o outro. Mais ou menos assim. Então, quando a gente não está dando empatia, é porque a gente precisa desenvolver uma outra habilidade, que a gente vai conversar semana que vem. Qual que é a habilidade, Érica? A habilidade da autocompaixão. Da autocompaixão. Do autocuidado, da autoempatia. E isso ele explica como que a gente desenvolve isso. Na semana que vem a gente vai conversar sobre isso. E aí ele fala: quando percebemos que estamos sendo defensivos ou incapazes de oferecer empatia, precisamos parar, respirar. Respirar, gente, é empatia por nós mesmos. Ou gritar de forma não violenta e nos dar um tempo. E aí ele dá um exemplo bem legal sobre gritar de forma não violenta, que foi um caso, ele conta o caso dele com os filhos dele, que um dia ele chegou em casa e ele estava cansado. E ele queria descansar e os filhos dele estavam brigando, gritando, coisa de criança. E aí o pai chegou, papai, fulano, não sei o que, fez isso, não sei o que. E aí ele gritou de forma não violenta, meninos, eu não posso resolver isso agora. Eu preciso de um tempo para descansar. Eu passei um dia muito turbulento e eu não posso resolver isso agora. Eu preciso de 20 minutos, depois a gente conversa. Só que ele não falou isso tranquilo, ele falou isso gritando, gritando assim, uma voz mais energética, né? Não posso resolver isso agora, preciso descansar, tive um dia cheio, depois a gente resolve. E aí um dos filhos dele
deles, o mais novo, inclusive, chegou para ele e falou: Nossa, papai, o senhor quer conversar sobre isso? Sobre o seu dia? Né? E aí eles pararam de brigar, porque ele queria oferecer empatia para os filhos. Os filhos estavam precisando, estavam em conflito, então ele queria apaziguar a coisa ali, mas ele não estava dando conta, porque ele precisava cuidar dele. Então ele precisou gritar de forma não violenta, e a gente já entendeu que a não violência aqui é quando a gente não julga, quando a gente não coloca características, quando a gente não coloca adjetivos no outro, é quando a gente expressa o que está acontecendo dentro de mim. Então, gritar de forma não empática é falar: eu estou precisando de silêncio agora, então, por favor, silêncio para eu descansar. Então, você não está falando nada para o outro, você está só fazendo uma entonação de voz um pouco mais forte. E quando você faz isso e dá um tempo para você, pode ser que ali você comece a desenvolver a autocompaixão, o autocuidado, o autoamor. Respira, e aí, num próximo momento, no próximo passo, aí sim, você terá condições de oferecer empatia para o próximo. Mas isso é algo que a gente vai precisar estar 100% atento, atenção, atenção, atenção na gente. E aí, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, Dalai Lama diz assim: a compaixão é um profundo desejo de ver os outros aliviados do sofrimento. O amor é a outra face, um forte desejo de ver os outros felizes. Porque no fundo, todos nós só queremos que a nossa dor vá embora e só queremos que os outros sejam felizes e nós queremos ser felizes. No fundo, a gente só quer ser amado e amar e ser compreendido. Então, se a gente quer ser compreendido, se a gente deseja o amor, nós possamos começar a desenvolver isso para nós em primeiro lugar, que é tão difícil a gente desenvolver para nós, para num segundo momento a gente desenvolver isso para o outro. Essa é a proposta da CNV, que a gente possa voltar a ser quem a gente é, seres humanos compassivos, amorosos, elegantes, altruístas e humanos. Eu espero que esse assunto possa ter contribuído com você no dia de hoje, que a forma que eu trago aqui possa dar um norte deste processo com a CNV, porque eu conto um pouco dos meus exemplos, falo um pouco das minhas observações, é diferente do contexto do Marshall, mas eu não saio da linha de raciocínio dele, e eu trago com um toque de experiências de 8 anos, fazem 8 anos que eu estudo isso, e fazem 8 anos que eu ainda não interiorizei esse conhecimento. A cada semestre eu interiorizo um pouco mais, já fazem 4 anos que a gente faz esse estudo, e a cada semestre eu consigo interiorizar um pouco mais, porque aí eu venho aqui, relembro, aí choro, acaba a aula, eu choro, porque aí eu falo, meu Deus, final de semana, a pessoa precisava de empatia, eu não dei socorro, Senhor, de novo eu fiz isso, misericórdia, aquele dia aconteceu isso, e aí eu vou me reconstruindo, vou me refazendo, e a proposta é essa, que você possa se refazer, se reconstruir, melhorar como pessoa, como ser humano, e desenvolver, né, esse auto-amor, essa capacidade de presença, de estar ali com você, com o outro, para a gente não se arrepender depois, para a gente não se arrepender, porque no final da nossa vida ali, quando a gente estiver velhos, ou até antes, né, ou velhos ou doentes,
A gente vai olhar para trás. O que eu quero é que a gente olhe para trás e fale assim: eu vivi o meu 100%, eu dei tudo de mim, eu fui empático, eu escutei as pessoas, eu beijei, eu falei que amo, eu me amei, eu me cuidei, então eu posso ir embora na paz. Posso ir embora. Se a doença chegou, ok. Se a velhice chegou, ok, porque eu não devo nada para a vida e a vida não me deve nada. Se a gente conseguir chegar até a nossa passagem um pouquinho mais lúcido e um pouquinho mais orgulhosos de nós mesmos, já valeu a experiência aqui na Terra. Então, essa é a minha proposta, é isso que eu quero trazer para mim e para vocês aqui no nosso Hospital da Alma, que tem o propósito de cuidar real da nossa alma. Que a gente possa cuidar não só da nossa alma encarnada, mas do nosso espírito eterno, através desses ensinamentos, e que esses ensinamentos que a gente está recebendo aqui na Terra, a gente possa levar aonde quer que estejamos no futuro, e que a gente possa aprender e a praticar aqui na Terra aquilo que a gente vai aprender, esse aprendizado a gente vai levar para outros planetas, para outros lugares aonde a gente estiver. Esse é o meu desejo, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, para todos nós. Arro, gratidão, axé, rauch, rauch, shalom, amém e até a próxima. Um beijo no seu coração e na semana que vem estamos aqui de volta falando sobre o capítulo 8, a autocompaixão, o poder da autocompaixão. Um beijo no seu coração, amo vocês, fiquem com Deus